A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, que bênção de Deus, mais uma vez poder estar aqui para mais um comentário, da lição bíblica da escola dominical na classe de adultos, nesse primeiro trimestre do ano de 2022. Hoje é a lição de número 2, que tem por título A Inspiração Divina da Bíblia. Um assunto muito interessante, muito pertinente aos nossos dias, e eu convido mais uma vez todos a ficarmos unidos e prestarmos muita atenção nessa aula. Irmão? Segunda lição do primeiro trimestre do ano, eu creio que os professores estão correndo atrás dos alunos, procurando saber onde eles estão, se eles... principalmente aqueles que não estão vindo frequentando a escola bíblica dominical. E os alunos, eu também acredito que estão todos orando pelos professores e se preparando diariamente para ajudar os professores a ministrar essas aulas que são muito importantes. Vamos lá, lição 2, a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Na lição passada, eu comentei com os irmãos sobre a autoridade da Bíblia. Hoje vamos falar da inspiração divina da Bíblia. Irmãos, o texto áureo para essa lição está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo de número 16, onde diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática diz assim: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. A leitura bíblica para essa lição está primeiro em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, onde diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Também, irmãos, em 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 19 a 21, onde diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Irmãos, os objetivos dessa lição é, primeiro, refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina. Segundo, evidenciar as limitações humanas, que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. E terceiro, explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e, por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras. Aqui, irmãos, eu quero destacar duas perguntas para servirem de motivação para essa aula. Duas perguntas que nós vamos procurar responder, todos nós, no final da aula.
A primeira pergunta diz assim: o que faz a Bíblia ser diferente de todos os outros livros? Já comece aí a pensar e a costurar, né, montar aí a sua resposta. Segundo, por que a Bíblia está acima da literatura de William Shakespeare, dos romances de Machado de Assis ou de qualquer outras obras clássicas, não é? Por que a Bíblia está acima disso tudo? Então, são duas perguntas muito interessantes a serem feitas na sala de aula e que nós vamos procurar responder a partir do comentário, né, da lição que está sendo feito neste dia. Aí, já partindo para a lição, na introdução da lição, nós temos que a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Aqui eu quero reforçar algo que eu já comentei na lição passada. Então, irmãos, nós já sabemos da lição passada, quando foi comentado sobre a autoridade e a autenticidade, não é? Eu disse aos irmãos que a autoridade diz respeito a você saber dominar determinado assunto. E aí eu comentei com os irmãos que a Bíblia, ela tem autoridade sobre todas as áreas da nossa vida, porque tudo quanto nós fazemos, todas as áreas da nossa vida, a Bíblia Sagrada é o nosso referencial. E quando eu falei da autenticidade, ou seja, quando eu falei que a Bíblia Sagrada ela é verdadeira, eu lembro que eu falei para os irmãos que a Bíblia Sagrada está repleta de evidências internas e também de evidências externas. E aí eu quero novamente trazer à mente dos irmãos que as evidências externas são, a partir de passagens bíblicas, a ciência ou qualquer outro meio externo comprova que o que está escrito na Bíblia Sagrada é verdade, ou seja, é autêntico. Então, a Bíblia Sagrada ela é verdadeira e ela é autêntica. E uma das provas da sua autenticidade é justamente a inspiração do Espírito Santo, tá certo? O Espírito Santo inspirou nos autores, né, as palavras que foram escritas na Bíblia Sagrada. Outro detalhe aqui que cabe ressaltar aos irmãos é que para nós, crentes assembleanos, a Bíblia ela é a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Tá certo, irmãos? É a única revelação, não existe outra. A Bíblia Sagrada ela é a única. E nós devemos guardar isso muito bem em nosso coração. Tem muita coisa acontecendo, muitas coisas externas que estão tentando inserir no nosso meio de fé. Mas só lembrando aos irmãos que isso não faz parte da nossa fé. Por quê? Porque a nossa única regra infalível, por sinal, que não falha, de fé e prática, é a Bíblia Sagrada. Então, aqui nessa lição, eu vou comentar para os irmãos, já vou comentar, que a inspiração da Bíblia, ela é divina, ela também é verbal e ela é plenária. São três palavras que nos ajudarão a compreender melhor as Escrituras. E assim aprendendo, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é para todos nós, crentes salvos em Cristo Jesus, ela é. Não existe discussão, tá certo? Não existe possibilidade dela não ser. Então, a Bíblia Sagrada é, para nós, crentes salvos, a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus, tá certo? Ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela não erra e não falha, não é, irmãos? Aleluia, glória a Deus por isso. Essa é a Bíblia que nós carregamos em nossas mãos. Para começar a aula, e aqui eu quero começar, primeiro, irmãos, vamos tratar um pouco sobre a doutrina da inspiração bíblica, um pouco sobre
a doutrina da inspiração bíblica. É assim, primeiro eu posso falar para os irmãos, como já anunciei na introdução, que a inspiração bíblica ela é divina. Então, nós vamos observar na Bíblia Sagrada, particularmente agora nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor. E também expressões similares a essa, não é? Que são usadas mais de 3.800 vezes. São expressões que, como nós estudamos na lição passada, elas dão a entender como se a Bíblia estivesse falando conosco. Na verdade, nós percebemos a atuação do Espírito Santo quando nós nos aprofundamos na leitura da Bíblia Sagrada. Então, ao receber, por exemplo, ao receber a revelação lá no monte, na terra do Sinai, Moisés, o servo do Senhor, escreveu todas as palavras do Senhor. Ou seja, primeiro ele recebeu, não é? Ou seja, porque a inspiração ela é divina, ela veio de Deus. Primeiro ele recebeu e depois ele tomou o cuidado de escrever todas as palavras do Senhor. É assim, irmãos, olha, Deus não escolhe qualquer pessoa. Essa semana, ontem, por sinal, lendo lá no livro do Gênesis sobre Noé, né, recomeçando ali a leitura bíblica anual, eu estava prestando atenção à fidelidade de Noé às palavras do Senhor. Por exemplo, Deus chamou Noé, Noé acha graça aos olhos do Senhor, enquanto a terra estava corrompida, e a Bíblia diz que Deus, ele diz assim, Noé, constrói uma arca e ele dá as medidas da arca. E é interessante que depois Deus diz a Noé quem deve entrar na arca. Deus diz a Noé o tempo que ele deve entrar na arca e o tempo que ele deve permanecer na arca. Interessante, irmãos, que chega um momento que Noé solta o animal e percebe que aquele animal não retorna. Mas Noé não sai da arca enquanto Deus não autoriza Noé sair. O que eu quero dizer é que esses homens de Deus, escolhidos por Deus, um dos critérios que Deus utilizou com certeza, e a gente observa isso nos escritos da Bíblia Sagrada, um dos critérios era a extrema fidelidade. Não só a fidelidade, mas eles eram fiéis ao extremo. Por isso que eu digo a extrema fidelidade. A Bíblia diz que depois que Moisés morreu, não encontraram na terra até os dias de hoje alguém que foi tão amigo de Deus, tão próximo a Deus como Moisés. Foi o único personagem da Bíblia Sagrada que viu Deus não face a face, viu Deus passando de costa, mas foi o único que chegou mais próximo ali de ver Deus, para os irmãos terem ideia, né? Então esse homem, falando acerca de um homem desse, a gente percebe que ele tem caráter suficiente para escrever todas as palavras de Deus, conforme ele recebeu de maneira fiel. O profeta Jeremias também foi advertido e a ele foi dada a seguinte observação: não esqueça nenhuma palavra. Ou seja, tem que ser fiel ao que Deus revelou, não é? Porque a inspiração da Bíblia não é humana, ela é divina. Então, no texto do Novo Testamento, ainda a gente pode destacar o apóstolo Paulo, quando ele disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele claramente demonstra aqui que ele recebia inspiração do Espírito Santo para poder usar as palavras que ele utilizava, não é? O João, não é? João, o apóstolo do Senhor, servo amado lá na ilha chamada Patmos, ele assegura, né, irmãos, que o Senhor revelou coisas que brevemente devem acontecer, não é? Lembrando que o João estava exilado na ilha de Patmos e ele estava arrebatado em espírito, tendo revelações da parte de Deus, né? O próprio Senhor Jesus, ele assegurou que até os sinais
diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Quando ele diz assim, nem um iota, nem um tio, não é, se omitirá da lei. Ou seja, tudo, não é, irmãos, detalhadamente era inspirado por Deus. Então, dessa maneira, nós temos elementos de sobra para dizer que as Escrituras Sagradas reivindicam que a sua própria mensagem veio da parte de Deus. Nós teríamos mais elementos aqui para apresentar aos irmãos, mas eu creio que esses já são mais do que suficientes para nós chegarmos à conclusão, né, irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela veio da parte de Deus, ou seja, a inspiração para as pessoas que escreverem, ela é primeiramente divina. Segundo, a inspiração bíblica também é verbal, né? Por quê? Eu quero aqui ratificar que a Bíblia Sagrada, ela é divinamente inspirada. Essa tradução, que a Bíblia é divinamente inspirada, ela vem de um termo grego, não é? Theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela foi soprada por Deus, né? A inspiração é verbal. E dessa maneira é chamado de verbal porque Deus soprou aos escritores sagrados aquilo exatamente que deveria ser escrito. Você observa que a influência para escrever a Bíblia Sagrada é do próprio Deus, foi do próprio Deus. Ele disse o que deveria ser escrito. Tá certo? O próprio Deus estava no controle da escrita da Bíblia Sagrada. Então, os autores da Bíblia, eles não foram usados automaticamente, não é como se escrevesse um ditado. Eles foram, irmãos, na verdade, instrumentos de Deus, e cada qual com a sua própria personalidade e talento. E eles, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu próprio talento, eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo, conforme o apóstolo Pedro nos diz lá na sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então, isso é muito interessante. Por exemplo, preste atenção que aqui cabe eu compartilhar uma experiência pentecostal com vocês, de que quem é usado por Deus, como sabe que é usado por Deus? É uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Quem é usado por Deus, como sabe que é usado por Deus? A garantia de que você está sendo usado por Deus está em você mesmo. É o que você prega. Se você prega a palavra de Deus, você está sendo usado por Deus. E o efeito da palavra de Deus é interessante, que nós não sabemos na hora. Não é como uma feitiçaria, né? Eu vou fazer uma fórmula aqui para acontecer determinada coisa. Não. Como é pregar a palavra? Nós pregamos a palavra e depois nós sabemos do efeito. Chegou alguém triste e foi consolado pela palavra. Chegou alguém triste e disse, Deus falou tanto comigo naquele culto que minha vida mudou. Abriu meus olhos para determinado assunto. Por que, irmão, se atribui a Deus isso? Porque quem está pregando é o bambambam? Não. É porque a palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo. E da aula passada, aprendemos todos nós que quando nós lemos, quando nós falamos a palavra, nós falamos a inspiração divina. Então, cada um dos personagens, quando se detiveram a escrever a palavra de Deus, eles escreveram lealmente aquilo que o Senhor estava dizendo para eles. Então, eles foram usados por Deus para transmitir a própria inspiração de Deus. Tá certo? Eles foram instrumentos de Deus para escreverem. E essa ação divina, ela foi tão tremenda que todas as palavras, irmãos, que foram registradas na Bíblia Sagrada, elas eram exatamente as palavras que Deus queria ver, né, empregadas nas Escrituras. A grande prova disso é a sincronia, é a harmonização da Bíblia Sagrada. Você vai ver,
A palavra ela era tanto aquela que Deus queria que a Bíblia toda se encaixa, ela não se contradiz, não é? Ela está em perfeita mesmo harmonia, tá certo? Terceiro, a inspiração bíblica, ela é plenária. Como assim, irmãos? A inspiração também é plenária, ela é divina, ela é verbal e ela é plenária. Por quê? A inspiração, quando eu digo que ela é plenária, eu digo que ela é completa, ela é total, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É assim, ó, não existe texto da Bíblia Sagrada que não tenha sido inspirado por Deus. Por quê? A inspiração da Bíblia ela é plenária. Uma vez eu vi uma pessoa reclamando e dizendo assim: esse irmão só sabe pregar nos salmos. Salmo é lá a palavra? Claro que é palavra, está na Bíblia, é a palavra de Deus. Outro disse assim: esse irmão só sabe pregar no Evangelho segundo Marcos, né? E começa a argumentar, Marcos ouviu lá de Paulo, de Pedro, tal, o último capítulo, acrescentou. Não, querido, aquilo é a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: toda a escritura divinamente inspirada. Ou seja, ele não abre exceção. Toda a escritura é divinamente inspirada, tá certo? E proveitosa por uma série de coisas. A nossa declaração de fé assembleana, nós professamos o seguinte: nós, assembleanos, que a inspiração da Bíblia, ela é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Por quê? Porque todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós já vimos que a inspiração é divina, é verbal e ela é plenária. Não é, irmãos? Agora estamos vendo que nenhum texto da Bíblia Sagrada deve ser desprezado. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim, em Romanos 15:4, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo, sem exceção. Tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Nesse sentido, eu reafirmo, conjuntamente com os irmãos, que a Bíblia Sagrada não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, não. A Bíblia não contém a palavra de Deus, né? Ela se torna a palavra de Deus. A Bíblia é, tá certo? A inspirada palavra de Deus, plena, ela é plenária, ela é completa, completamente a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada, na Bíblia Sagrada, nós não temos erro, nem temos falha alguma. Tá certo, irmãos? Isso aqui é muito interessante, parece uma coisa simples, mas não é. É algo que nós devemos saber e guardar no nosso coração acerca da palavra de Deus. Também, queridos, vamos falar agora um pouco sobre a inspiração divina e os autores da Bíblia Sagrada. Primeiro, a inspiração dos autores. Preste atenção que o Espírito Santo ele não amarra ninguém. Não. O Espírito Santo garantiu, irmãos, a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um, não é? Cada um transmitiu a palavra de Deus, levando em consideração as suas limitações e também as suas virtudes. A Bíblia Sagrada, ela possui particularmente, quanto ao gênero literário, ela possui, quanto ao gênero literário, ela possui gramática, vocabulários e outras coisas. Apesar disso, os autores, eles não se tornaram intérpretes do divino, tá certo? Isso porque Deus não inspirou os autores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Isso aqui é muito interessante. Quem é acostumado a fazer a obra de Deus, quem gosta de pregar a palavra de Deus,
por vezes, irmãos, nós nos surpreendemos. Eu não sei os irmãos, se os irmãos já fizeram isso, mas eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de, desde que surgiram aí as tecnologias, eu gosto muito de utilizar a tecnologia para o benefício da obra de Deus. Então, o que é que eu faço? Eu gravo as minhas mensagens para eu ouvir depois. E, às vezes, eu vou confessar uma coisa aos irmãos, que não é pecado. Não vou estou para confessar pecado, falando coisa séria. Eu estou falando que, às vezes, eu me surpreendo com as palavras que eu profiro quando eu estou pregando. Meu Deus, como um dia desse eu disse, irmãos, o nosso Deus, ele é sacrossanto. E eu fiquei, assim, maravilhado com eu falar que Deus é sacrossanto. Mas sabe o que é? É porque o Espírito Santo, eu estou dando um exemplo, eu não escrevo uma nova Bíblia, eu prego a Bíblia Sagrada. Agora, eu creio que a inspiração para pregar também vem de Deus. Quando nós estamos pregando, às vezes nós damos ênfase na mensagem a determinadas palavras. E eu creio que tudo isso provém do Espírito Santo, porque o efeito, ele é certo. Depois você vai colher. A mesma coisa a Bíblia Sagrada quando ela foi escrita. O Espírito Santo, ele deu ideias, ele colocou pensamentos, ele inspirou, mas ele também inspirou palavras. É assim, o Espírito Santo deu a ciência e a sabedoria. Ele deu o conhecimento e ele deu a forma de expressar o conhecimento. No caso, ele deu as palavras que deveriam ser usadas para expressar aquilo que ele estava inspirando. Então, é por isso que nós temos pessoas simples na Bíblia Sagrada, autores simples, que escreveram grandes mensagens acerca de Deus, que nos maravilham até os dias de hoje. Né, irmãos? Agora, preste bem atenção. É que os autores que foram escolhidos por Deus, eles tinham limitações. Eram pessoas como nós, que eram inclinados, irmãos, às mesmas paixões e falhas. Não eram super-homens, não eram super-mulheres. Por exemplo, o autor, ele dá o exemplo de Moisés. Ele diz assim, Moisés, o servo do Senhor, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele não entrou na terra prometida, porque ele transgrediu contra o Senhor no deserto de Zim. Né? Todo mundo sabe da história que Moisés feriu a rocha. Né, irmãos? Agora você observa que nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações dos humanos. Eu poderia pegar todos os autores da Bíblia e falar alguns defeitos sobre cada um deles. Agora, nós vamos observar o seguinte, que apesar de serem pessoas limitadas e defeituosas, a Bíblia Sagrada, os textos da Bíblia Sagrada, quanto à sua inspiração e sua veracidade, ele não leva em conta as limitações do autor, não. Porque quem inspirou, irmão, não tem defeito. Quem inspirou não tem falha. Quem inspirou é a solução, por sinal, para essas falhas, tá certo? Que foi o Espírito Santo de Deus. Agora, preste atenção de outra coisa impressionante para se comentar aqui, é sobre os diferentes gêneros literários e figuras de linguagens que foram utilizadas na Bíblia Sagrada. Porque se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, você vai ver que cada autor fez uso de gêneros literários distintos. Tal como, por exemplo, se a gente pega o livro do profeta Samuel, prevalece a narrativa. Tá certo, irmãos? Isso aqui é interessante se ressaltar. Porque no livro da Bíblia, nós podemos encontrar vários gêneros literários. Agora, em cada livro da Bíblia, há um gênero literário que prevalece. Por exemplo, se a gente pega o livro do profeta Samuel, primeiro e segundo, prevalece a narrativa. Se nós observarmos o livro dos Salmos, prevalece a poesia.
Se nós analisarmos o livro dos Provérbios, prevalece a sabedoria. Não é? Não quer dizer que no Salmo não tem história. Claro que tem. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Ou seja, história é isso. Não é? Agora, é uma narrativa. Agora, o que prevalece no texto é a poesia. Por isso, os Salmos ele está enquadrado no gênero poético, né? Inclusive classificado no conjunto de livros da Bíblia Sagrada, ao qual se chamam livros poéticos. Então, os autores sagrados, eles fizeram uso também de figuras de linguagem, tal como parábolas e enigmas, e aqui é muito interessante, se puder pesquisar um pouco, o que é que diz, o que significa cada figura de linguagem dessa. Parábolas e enigmas, alegorias, hipérboles, não é? Metáforas e símiles, ou seja, e também de vocabulário simples ou rebuscado, não é? A depender do grau de instrução de cada autor. Alguns autores escreveram bonitos, outros bem simples, de maneira bem simples. Agora, o emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Você pegar o Evangelho segundo escreveu Lucas, e comparar com o Evangelho segundo escreveu João Marcos, você vai ver que há uma diferença notória sobre a linguagem que foi usada, o tipo de linguagem. Você observa Lucas, que era um médico, e um grande historiador, por sinal, escrever de maneira mais detalhística e refinada. Você compara Lucas e o próprio João Marcos com o apóstolo Paulo, você vai ver o tipo das palavras que o apóstolo Paulo utiliza para escrever as suas cartas. São palavras de um altíssimo grau de refino, né, irmãos? Que mostra a educação mais rebuscada do apóstolo Paulo. Agora, as palavras simples ou as palavras mais sofisticadas não invalidam a inspiração da Bíblia. Apenas nos mostra o grau de instrução do autor, não é? Uma vez um irmão, eu quando era líder da mocidade, um jovem chegou para mim e disse assim, uma pessoa leu uma pessoa leu a Bíblia num culto, eu lembro, numa reunião da mocidade, não era um culto, era uma reunião, uma confraternização que a gente ia fazer, e o rapaz leu, e na versão dele dizia assim, mancebos, eu vos escrevo porque sois fortes. Aí um rapaz mais simples cruzou os braços perto de mim e disse, olha, Mário Sérgio, se tu é mancebo, aí eu disse, claro, você também. Ele disse, não, eu mesmo sou mancebo, não. Oxe, vai pra lá com essa história. Mancebo é tu e esse homem aí que tá falando. Isso aí não tem na minha Bíblia, não. Só tem na Bíblia dele, mancebo. Mancebo é ele. Ou seja, você observa inclusive nisso Deus trabalhou, usando pessoas simples e usando pessoas mais refinadas. Então, só reforçando, isso demonstra, evidencia a cultura do escritor, mas não invalida a inspiração da palavra de Deus. Tá certo? A palavra de Deus foi inspirada. Apenas quem foi usado era uma pessoa que tinha mais condições de escrever. Também, querido, a linguagem do senso comum. Então, na descrição, por exemplo, de fenômenos científicos, os autores usaram a fraseologia comum e popular. Olha só, um dos casos aqui, é assim, para quando foi escrito, quando o autor escreveu para descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué lhe fez alusão ao nascer do sol. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Então você observa que essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. Que eu poderia acrescentar mais um exemplo. Por exemplo, na carta a Laodiceia, ao anjo da igreja que estava em Laodiceia, né? Tenho, porém, contra ti
que não és quente nem frio, és morno. Não é? Deveras fosse quente ou frio, não é? Vomitar-te-ei quando for ter contigo. Então, aqui, ó, você observa que para a compreensão da mensagem que Deus queria transmitir, João, ele faz menção às águas termais que chegavam na igreja de Laodiceia. Não é? Por exemplo, antes comprasse colírio para os próprios olhos. Ou seja, quem morava naquela cidade sabia que ali era um grande centro de produção de colírio para os olhos, não é? De tecido cor púrpura. Antes fizesse tecido para cobrir a própria nudez. Então, irmãos, são expressões, linguagens do senso comum, ou seja, para transmitir algo que o Espírito Santo estava revelando, o autor ele utiliza de uma linguagem de um acontecimento, de um fato que todo mundo sabe explicar, tá certo? Então, ele não ignora, você observa, essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus. O objetivo sempre é alcançar a compreensão de todos os ouvintes. Agora, queridos, também posso falar sobre o Espírito Santo e a Bíblia, conforme a própria lição nos orienta. Então, a primeira coisa aqui é tratar um pouco sobre a inspiração do Antigo Testamento. Preste atenção que a Bíblia é categórica em rejeitar a Bíblia ela é categórica em rejeitar sua inspiração divina. O registro dos juízes, o registro dos juízes ensina, né, que, aliás, a Bíblia ela é categórica, me perdoe aqui a minha expressão falha, né? Na verdade, eu fiz isso para ver se algum aluno ia se assustar com o que eu disse. A Bíblia não rejeita a sua inspiração divina. A Bíblia ela é categórica em reiterar a sua inspiração divina. Tá certo? Como que a Bíblia vai rejeitar a sua inspiração? Ela reitera a sua inspiração divina. Por exemplo, no livro dos Juízes, ensina, né, que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias, ou seja, autores reiterando a inspiração de outros autores. A respeito, particularmente, da lei de Moisés e dos profetas, o profeta Zacarias ensinou que os seus escritos eram, lá em Zacarias 7,12, as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes, não é? Então, as palavras que o Senhor dos Exércitos enviou pelo seu Espírito, com E maiúsculo, mediante os profetas antecedentes. Ou seja, tudo que foi dito anteriormente pelos profetas que antecederam Zacarias foram inspirados por Deus. O próprio Jesus Cristo, irmãos, ele menciona a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados, para que se cumprisse tudo o que acerca de mim foi escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então, essas declarações, preste atenção, que essas declarações, elas deixam muito claro, elas testificam, não é, o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Né? Ela testifica o Espírito Santo como fonte originária de inspiração. Não resta dúvida que o Espírito Santo inspirou o Antigo Testamento que está na nossa Bíblia Sagrada. Irmãos amados, também, quando o assunto é a inspiração no Novo Testamento, o Novo Testamento ele possui dois pressupostos básicos, não é, de sua interpretação. Primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Tá certo?
Primeiro pressuposto é a promessa de Cristo de enviar, foi a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos, ou seja, os discípulos foram guiados pelo Espírito Santo. E segundo, os escritos bíblicos que indicam o cumprimento desta profecia. Por exemplo, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? E foram vistas línguas repartidas, não é? Sobre as quais pousavam sobre cada um deles. Não é, irmãos? E como foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O apóstolo Paulo, ele declara que escreve sobre a orientação do Espírito e que suas cartas são a palavra de Deus. Não é? O apóstolo Paulo declara com segurança isso. O apóstolo Pedro também reconhece essa verdade e classifica os livros do apóstolo Paulo como escrituras, não é? Como escrituras sagradas. Depois, irmãos, confere aí, ó, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 16. Nessa mesma direção, vários outros textos, né, irmãos, apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. Que bênção de Deus, né, irmão? Que coisa maravilhosa. O nosso Novo Testamento também foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, acerca da regeneração e da iluminação. A Bíblia Sagrada, irmãos, ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo da justiça e do juízo. Dessa maneira, o Espírito Santo, irmãos, ele atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. Essa fé é aquela que vem pelo ouvir da palavra de Deus. Preste atenção, irmãos, que segundo esse entendimento, segundo esse direcionamento e pensamento, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, né? Mas ele também aplica ao coração humano a fim de regenerar, tá certo? Os pecadores, não é, irmãos? O Espírito Santo, ele foi quem inspirou a palavra e ele também aplica a palavra. Ele faz com que o pecador extraia verdades, enxergue coisas ali. Ele faz com que o pecador ouça a sua voz, não é? E tenha o que? A sua vida regenerada dos pecados. Tá certo? Então, sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Não é? Sem o mover do Espírito Santo, ninguém entende. Você vê que o apóstolo Paulo era um conhecedor das Escrituras, mas era um perseguidor, ele matava, a gente viu no trimestre passado. Quando ele teve um encontro com Cristo, você observa que ele passa a viver guiado pelo Espírito Santo. Né, irmãos? Ali, o apóstolo Paulo é um exemplo de regeneração dos pecados. E um exemplo do mover do Espírito Santo que o levou, né, irmãos, a aceitar e entender verdadeiramente a palavra de Deus. Então, essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas é o que nós chamamos de iluminação. A regeneração é o efeito, não é, irmãos? É o efeito da palavra. A palavra regenera, ela cria uma nova criatura. Agora, a compreensão das verdades bíblicas chama-se de iluminação. O Espírito Santo conduz o pecador a compreender, ou seja, ele ilumina, e depois ele regenera, ele recria, tá certo? Agora, aqui, só uma observação, é que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Então, aqui, irmãos, essa iluminação, eu não estou falando de nenhuma nova revelação. E me perdoe ser um pouco crítico. Eu não estou falando de um revelamento. Eu estou falando da revelação do Espírito Santo de Deus. Tá certo? Por meio do que já está escrito. Que eu não estou falando de uma coisa nova. Estou criando uma heresia, não é, irmãos? Que é interessante a gente citar
principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. E para concluir, irmãos, essa bonita aula, não é, dessa segunda lição desse trimestre, eu posso afirmar juntamente com os irmãos que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente. Vamos responder aquela pergunta do início, né? Aquela pergunta lá do início que foi feita lá no final da aula. Lembra que eu falei? Nós vamos ter que ser capazes de responder. O que faz a Bíblia ser diferente de todos os outros livros? Vou falar para vocês. Sabe por que a Bíblia é diferente de todos os outros livros? Os outros livros foram escritos por homens, inspirados por aspectos, ou seja lá o que for. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus escrita. E outro detalhe da Bíblia Sagrada, para responder a outra pergunta, por que a Bíblia Sagrada está acima dos livros de William Shakespeare, dos romances de Machado de Assis, ou de qualquer outra obra clássica? Eu vou dizer para vocês, sabe por que a Bíblia está acima? Vou responder, porque ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Lembre-se que o Espírito Santo deu a ideia, iluminou o pensamento, mas também ele direcionou quanto às palavras a serem escritas. Uma outra verdade que eu comentei nessa lição e nós não podemos esquecer é que a inspiração da Bíblia é plena. Ou seja, todos os livros da Bíblia, tá certo? Todos os livros e palavras da Bíblia Sagrada têm total e completa autoridade. Não existe algo que esteja na Bíblia que seja exceção, que não seja inspirado e que nós não tomemos como base de fé e prática. Então, esse ensino concorda, irmãos, com nossa declaração de fé, que professa o quê? Que professa crer. Nós cremos, nós assembleanos, cremos na inspiração divina e verbal e plenária da Bíblia Sagrada, como única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Que bênção, né, irmãos? Que leitura, que lição abençoada, não é, para todos nós. Eu creio que está todo mundo feliz com essa lição, todo mundo motivado, porque é uma grande lição. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, vá à escola dominical, não é? Leve as suas dúvidas anotadas, suas colocações, colabore com a sua aula. Esse é um assunto maravilhoso, tá certo? Para ser comentado, ser discutido, e extremamente necessário para os dias que nós estamos vivendo. Que Deus esteja com você, que a sua aula seja uma bênção e que, se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui, não é, comentando a lição de número 3. A paz do Senhor a todos os amados irmãos.